Kennedy, vou começar então com você. Na semana passada a gente já conversou aqui, teve uma reviravolta, né? Depois Isso. de meses de que nada acontecia no sucessão da Câmara, na semana passada o Arthur Lira percebeu que estava correndo o risco de não conseguir fazer o sucessor, lançou uma troca de última hora, deixou ao relento o Elmar Nascimento, aquilo que você chamou de o candidato do peito dele, e em prol do Hugo Mota, que também é um aliado importante do Arthur Lira, mas era a segunda opção, era o reserva, né? E isso trouxe uma mudança na correlação de forças para a eleição do presidente da Câmara, que só vai acontecer em fevereiro do ano que vem, né? Estamos há 5 meses ainda disso. O que que aconteceu e o que que aconteceu especialmente com a posição do PT, que ninguém estava nem aí para o PT e agora parece que está todo mundo atrás do PT, é isso? É isso, Zé. O PT era o patinho feio, virou o cisne branco, virou a noiva cobiçada, né? Pode ser fator decisivo nessa disputa, porque tem um racha no Centrão. O Lira inventou um cronograma diferente do natural. O natural é essa articulação para a presidência da Câmara, que você lembrou bem, está daqui a 5 meses que vai acontecer, é no comecinho de fevereiro. Isso esquenta no final do ano, janeiro, né? O Lira quis antecipar, achando que ele ia conseguir fazer um acordão e mostrar força. E colocou um calendário para ele. Até 31 de agosto, ele indicaria um nome. A gente viu que ele não indicou até 31 de agosto. Veio a opção Hugo Mota depois que o Marcos Pereira foi abandonado, né? E o Lira, como a gente analisou na semana passada, para perder de pouco, embarcou ali no Hugo Mota. O que aconteceu? O Gilberto Kassab, do PSD, que não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, rapaz. É quântico. Enfim, que dá nó em pingo d'água. O Kassab enfraqueceu, Zé, a articulação do Arthur Lira para tentar essa candidatura única em torno do Hugo Mota. Semana passada, parecia que estava pintando um favoritaço aí. E o Hugo Mota está no páreo. Mas o que aconteceu? O Elmar Nascimento, que era o candidato in pectore do Arthur Lira, que ele veio carregando esse tempo todo, ficou muito chateado por ter sido abandonado pelo Arthur Lira. E pegou e já falou: ó, o Lira, eu vou pular nossa canoa. Se encontrou com o Kassab, como já é sabido, fizeram uma aliança, né, que promete o seguinte, e começaram a vender isso para o governo, e para o PT, e para as forças do Centrão, dizendo o seguinte: nós vamos ter aqui um bloco mais forte do que o bloco que vai se constituir em torno do Hugo Mota. Nós temos dois candidatos na mesa: Elmar Nascimento, líder do União Brasil, Antônio Brito, líder do PSD, ambos da Bahia. Lá na frente, a gente vai ver quem vai ser o candidato, e um dá apoio ao outro. Então, o Kassab está jogando com o tempo e está sinalizando para o governo o seguinte: que ele pode fazer uma aliança, Zé, unindo os seguintes partidos: União Brasil e PSD, setores do MDB, PSTB e Avante e Cidadania. O PSTB está numa federação ali com Cidadania. E setores do PDT e do PSB. Esse bloco, se esses partidos fechassem completamente, o que a gente sabe que não acontece, ficaria ali em 262 parlamentares. É mais do que maioria absoluta, 257. Mas é Já é, arriscadíssimo. mas é arriscado. O que precisa? Precisa do PT, que tem 68 deputados, para bater ali numa casa de 330, 320. O que, vamos combinar, é muito bom para aprovar a maioria absoluta, mas bate na trave nas propostas de emenda constitucional, que demandam 308 votos em 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, os tais 3/5. Mas o seguinte, o que o Kassab está vendendo? Com isso, o Lula teria uma base mais confiável. O Elmar Nascimento deixou claro para o PT o seguinte: ó, o Lira não vai mais intermediar nada. Tá bom, vai ser comigo se eu for presidente da Câmara. E o Antônio Brito também. O Kassab está prometendo dar uma base mais fiel para o Lula no segundo biênio dele, é, nesse mandato. E aí, o que o Kassab está vendendo? Isso aí isola o PL, que tem 92 deputados, é o do Bolsonaro. O PP tem 50 e os republicanos 44, ou seja, PL, PP e republicanos dariam 186 deputados. Mesmo com o PT, não chega perto da emenda constitucional e raspa na maioria absoluta, dizendo assim: eu tenho mais garrafa para entregar. Venha comigo que eu tenho mais garrafa para entregar. E aí, obviamente,
que se dá certo a articulação do Kassab, depois eles vão pescar votos no PP e no Republicanos. Obviamente, se o Arthur Lira e o Hugo Mota conseguirem resistir e atraírem o PT, eles podem pescar votos, por exemplo, no MDB. O Renan Filho é muito amigo do Hugo Mota. Né? O Hugo Mota tem laços com o MDB também. O Hugo Mota é um candidato mais amplo nesse sentido. Agora, o Kassab deu esse nó ao fechar essa aliança com a União Brasil e dizer para o PT o seguinte: se vocês vierem para cá, nós vamos dar uma base para o Lula mais fiel e mais coordenada do que o Arthur Lira ofereceu. Porque o Arthur Lira, o Lula, antes de assumir, fez um acordo para o Arthur Lira virar presidente da Câmara. E a gente viu como é que essa relação aconteceu nesse 1 ano e meio, né, caminhando para 2 anos. Aí é o seguinte: o PT, que estava sem ter como entrar nesse jogo, estava assistindo ali da arquibancada, não estava nem no banco de reserva, agora está ali no aquecimento, assim, na beira do gramado, para ver se vai entrar no time do Lira ou se entra no time do Kassab. Né? E assim, porque o PT é gato escaldado. Ele sabe que um mau passo na sucessão para a presidência da Câmara faz mal para o Lula, faz mal para o governo dele. A gente viu quais são as lições aprendidas lá no governo Dilma para cá. O Lula, que recebeu o Hugo Mota, vai receber o Elmar Nascimento, vai receber o Antônio Brito. E a gente conhece o Lula, né? O Lula vai falar que as candidaturas são legítimas, que todo mundo tem o direito de disputar, que ele acha muito bom que todo mundo é da base dele. Vocês que se virem aí. E vai jogar essa peteca pro PT, e o PT vai ter que debater que Vamos fazer caminho que uma vai análise fazer. de risco, Kennedy, do Vamos, que está em vamos. jogo? Vamos lá. Primeiro, o problema de o PT aderir imediatamente a essa proposta, aceitar essa proposta do Kassab e aderir à candidatura que pode ser tanto do Elmar Nascimento quanto o do Antônio Brito, né, que são os dois nomes dos dois Isso. principais partidos, PSD e União Brasil, é eles comprarem a inimizade e mais do que isso, a vingança de Arthur Lira, que ainda tem 4 meses para infernizar a vida do governo, Fato. né? É um Risco. risco altíssimo, esse não é um Por risco isso que pequeno. interessa para o PT jogar essa bola para frente, e o Lula interessa, o Kassab está jogando com isso. Só que o Arthur Lira não é tonto, né? Não é Se bobo. ele, se ele perceber que o governo e o PT estão adiando a sua decisão, isso já é uma declaração de guerra, porque ele fala: bom, É. vocês estão adiando é porque vocês não querem vir comigo, vocês só estão me Agora, enrolando, né? agora o Lula já tem resposta. Você tinha um candidato, você veio aqui, o Marcos Pereira veio, vocês falaram que era o Hugo Mota. Eu encontro o Hugo Mota. Eu tô com vocês aí no que vocês fecharem. É assunto do Congresso Nacional. Tá Entendeu? certo, É, enfim, mas entendi. os riscos todos Trabalha que você aí, está Arthur Lira, colocando trabalha são para fechar um perfeitos. acordo. Tá, Tem que essa fechar vai o ser a acordo. resposta do Lula. É. Agora, Kennedy, um outro aspecto, aí, olhando como advogado do diabo, como você disse, o Kassab é um político quântico, né? Ele não é contra nem a favor, muito pelo contrário, está à direita, à esquerda, ao centro, tudo ao mesmo tempo agora. Mas ele é o braço direito do Tarcísio de Freitas no governo Sim, de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas governa numa aliança do partido dele, o Republicanos, isso, com o PSD do Kassab, sendo que isso. os presidentes dos dois partidos não se bicam, tá certo? Não, os dois Eu partidos quero disputam o explicar, crescimento, disputam parlamentares, e os dois disputam. Por isso que eles não se bicam. Fato. não é isso? Por exemplo, na briga para cooptar prefeitos antes da eleição, o Kassab ganhou do Republicanos e cresceu muito mais do que o Republicanos e se tornou o Uhum, maior partido em número de prefeituras no Brasil uhum. antes Sim, das urnas, né, sim. do eleitor votar. E cooptou basicamente prefeitos do PSDB que saíram, debandaram do partido depois que o partido perdeu o governo de São Paulo. Uhum. Agora, ou seja, do mesmo jeito que o Kassab fez essa proposta para o PT, ele pode fazer para o PL do Bolsonaro, não? Porque o Acho PL que também não. seria. Não? Não, porque aí não dá o bloco, não chega nos 330, ele afasta muita coisa do Centrão. Não creio que vai fazer para o PL, não. Hum. E o Kassab, no governo Tarcísio, é daqueles mais reticentes em relação a uma candidatura do Tarcísio à presidência em 2026. Disse para ele que ele tem que pesar bastante isso, porque o Tarcísio teria praticamente assegurada
uma reeleição para o governo de São Paulo, num estado que está com as contas públicas arrumadas. Né? Isso não Uhum. significa que lá na frente o Kassab não possa ser um entusiasta de uma eventual candidatura do Tarcísio. A gente sabe, o Kassab, desses 35 anos de jornalismo que eu tenho aí, Zé, assim, é um dos políticos mais habilidosos que a gente viu atuar nesse jogo de bastidores. Ele não é um grande puxador de voto, ele não é um grande candidato a cargo majoritário, mas ele é bom de articulação política. E há outros também. Não vamos tirar o mérito do Lira, né? Ali é como o seu Frias disse, a gente falou no programa passado. O mais bobo tira a meia sem tirar o sapato. Eu e você temos que comer muito mingau para poder acompanhar essa galera. Agora, É fato. de fato, porque é o seguinte, o acordo com o Elmar e com. Porque já tem um bloco, Zé, olha, deixa eu pegar para você. O Elmar já é líder de um bloco no qual estão União Brasil, PP, a Federação PSDB Cidadania, o PDT, o Avante e o PRD. Tem 161. Se você tirar o PP, que tem 40, cai para 121 isso aqui já. Se você agregar o MDB, agregar setores do PDT e do PSD e o PT, você chega ali acima de 300. Vamos dar um desconto que não são os 330 do Kassab, mas é um bloco mais forte. Com o PL, o Kassab não tem como entregar para o Lula uma base que vai ser boa para o Lula, porque o Lula tem que pescar Sim. voto do PL, até pesca, mas não vai pescar. Então esse discurso não cola para o Lula e para o PT. Não, na Né? verdade, o que eu estava imaginando é que poderia ser uma chantagem. Ou vem o PT, ou eu vou trazer o PL, entendeu? Eu acho que não, porque Não é o aí estilo. não é estilo, não é estilo. O Kassab não é tanto da faca no pescoço. O Kassab tem um outro estilo, né? O Uhum. Kassab virou lá pro Marcos, não, não vai dar agora para fazer esse acordo. Não é que eu não vou fazer. Não, agora não dá. Agora não dá, aí temos que ver e tal, entendeu? Então, assim, Uhum. isso daí fez o PT virar fiel da balança nesse jogo. Claro que você ponderou os riscos, a gente tem que ponderar os riscos, né? O passado está aí para a gente aprender com o que aconteceu. Mas nesse momento, o Kassab deu um nó no Lira. Enquanto o tempo passa, é melhor para o Kassab e pior para o Lira. O Hugo Mota é um candidato forte e que tem capacidade de buscar apoios nesse bloco do Kassab, e o Kassab sabe disso, sobretudo no MDB. E o Elmar Nascimento e o Antônio Brito falaram assim: olha, o Lira nos Tá. abandonou, vamos tentar fazer. Então o PT vira meio que fiel da balança desse negócio. Entendeu? Muito bom. Kennedy, enquanto você decora a sua síntese, que eu sei que já está pronta, eu vou ler algumas mensagens aqui das pessoas que nos assistem. Elaine Bora. Risucci diz: Bom dia, adoro esse programa, vocês são formidáveis, obrigado por esse jornalismo de qualidade e profissionalismo aqui de São João del Rei. Obrigado, Elaine. O Danilo Sotero Rogério respondeu a pergunta com o que eu suspeito que será a sua síntese, Kennedy. Depois ele vai reivindicar royalties aqui. Ele diz o seguinte. Com o centrão dividido, o PT pode ser o fiel da balança, já que a direita atual é somente centrão que grita, Você é tá? testemunha que eu te mandei a síntese que eu estava querendo É fazer, né? verdade. Danilo, Então, vou ter que mandar o print das telas para você auditoria e o acreditar na horário. gente. É. Exato, exato. Ana Maria Balardim diz: Boa tarde, Analyzers. A Marisa Laterza diz: Infelizmente, o PT não tem saída, vai apoiar o menos pior. A Regina Roselli nos dá boa tarde, o Luiz Cunha também. O André Luiz Pereira, boa tarde, André. O Isaac Oliveira te deseja uma boa recuperação, Kennedy. Obrigado, Isaac. E a Fabrícia Guedes dá um puxão de orelha na gente. Falou: Olá, sou assiduadíssima no programa, que adoro. Por isso causa estranheza a expressão noiva cobiçada. Não condiz com as análises tão preciosas Bom, e de vanguarda que fazem. Então, orelha retiro as palavras. puxada. Orelha puxada, expressão Tiramos a retirada. expressão e É, passa a ser fiel da balança, que a gente estava na fiel dúvida da. se alguém ainda sabia o que significava, né? Porque como O balança Zé digital não falou, tem mais fiel. se a geração Z ia entender e tal. A gente, É, enfim, mas tá retiradíssima, ela tá coberta de razão. Vivendo e aprendendo perfeito. e obrigado. Obrigado aí pela dica, Fabrícia. Bom, qual é a sua síntese, Kennedy? PT vira fiel da balança, a sucessão de Lira com racha no Centrão. Tá Isso. bom. É a Na resposta do sucessão. Kennedy e do Danilo